vai começar o programa dessa terça-feira falando sobre saúde, não é? Roda a vinheta que isso é Sintoma de Tá no ar. A nossa colunista ginecologista, doutora Vanúzia Miranda, já está aqui com a gente para falar sobre um tema que ainda repercute muito quando a gente está aqui toda terça-feira. Tem sempre alguém perguntando sobre HPV. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, que coisa boa estar aqui, obrigada. Alegria nossa sempre. Vamos falar sobre as doenças causadas pela HPV e que a vacina pode prevenir. Isso. Porque a gente já falou bastante sobre HPV, Sim. mas pouco sobre vacina. Então a gente está nesse Isso. momento de vacinação, dá para a gente incluir, né? Com certeza. Falando em doença, HPV é uma doença presente desde o século XIV. Na verdade, ela sempre esteve ligada a comportamento sexual. E a lesão mais comum são as verrugas, as antigas cristas de galo que o pessoal comentava de ter, e as pessoas com o tempo ficavam boas simplesmente porque essas lesões, embora muito incômodas, esteticamente insuportáveis para algumas mulheres, elas são autolimitadas, elas regridem. Mas o HPV não para nessas lesões que aparentemente são benignas, mas incômodas. Ele causa câncer de colo uterino, dois tipos, o escamoso e o adenocarcinoma, câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de ânus e de orofaringe. Então, ultimamente, tem se ganhado uma amplitude muito grande falar do câncer anal, porque a maioria das mulheres que desenvolvem lesões graves em colo podem desenvolver e desenvolvem lesões graves anais, e também o câncer de boca e de faringe, que os homens são mais atingidos do que as mulheres. Falando em homem, a gente não pode deixar de dizer que HPV também promove lesões no homem. O homem geralmente se põe numa redoma e diz: eu não tenho meu desempenho sexual, é ótimo, eu já fiz os exames de sangue, de urina, nada deu. Exame de sangue não pesquisa HPV, exame de urina tão pouco, e nem o HPV interfere no desempenho sexual. O que acontece é que ele dá lesões, e lesões nem sempre vistas a olho nu. Então não adianta o homem olhar para o órgão genital e dizer assim: não tenho nada, estou ótimo. Não é por aí que a coisa funciona. E com relação ao exame, a gente já aprendeu em outro papo aqui que dependendo do quantitativo do vírus, nem aparece no exame. Exatamente, não é, doutora? porque o vírus no homem, por exemplo, ele tem um tempo muito curto, ele tem uma dinâmica muito grande, né? O homem tem a infecção, mas por questões imunes relativas à defesa dele, ele num instantinho deleta essa infecção, enquanto que a mulher, por questões de defesa imunes, ela tende a ficar com o vírus, ao vírus persistir mais nessa infecção. E ela desenvolve lesões muito mais do que o homem consegue desenvolver. Mas nem por isso ele está imune, nem por isso ele deixa de desenvolver lesão. O câncer peniano é das doenças HPV induzidas que também pode acontecer no homem. Agora, o que acontece no corpo depois que a gente toma a vacina? Titulações de anticorpos. Suas defesas começam a conhecer partículas do vírus e combater essas partículas. Então, isso pode acontecer diante do encontro de outros vírus, ou seja, exposições sexuais a novos parceiros, variedade de parceiros. Isso faz com que você esteja mais exposto a novas infecções virais. E também, se você tem o vírus, você faz o tratamento, ou seja, você estimula a sua imunidade, mas você ainda tem reserva viral, que a gente chama de carga viral. E essa reserva viral pode se expressar em qualquer momento da sua vida, principalmente nos momentos em que há uma baixa da sua defesa. Por quê? Por estresse, o mais comum, por doenças crônicas, tipo lúpus, por exemplo, que é caracterizada por baixar a defesa, por um déficit imune mesmo, você toma corticoide e precisa suprimir suas defesas, você tem doenças autoimunes, então, por vários fatores você pode ter esse vírus persistindo lá. Quando você está enquadrada nesses casos, a vacina é super importante porque ela não permite que as lesões retornem. O HPV é conhecido por ser persistente, teimoso, então a vacina impede o retorno dessas infecções e a variedade de sítios em que ela geralmente aparece. Ela não só aparece em colo uterino, ela gosta de colo, gosta de vagina, e ela sai pontuando essas áreas dos genitais, tanto na mulher
quanto no homem também. Agora, muita gente, quando o governo liberou a vacina para os adolescentes, foi aquela complicação que os pais, você está incentivando. Enfim, é muito mais uma prevenção do que um incentivo à sexualidade, né? Exatamente. O histórico que a gente tem é muito negativo, sabe? Aqui, quanto à vacinação, principalmente na rede pública. A vacinação é gratuita para meninos e meninas entre 9 e 15 anos de idade. E a gente nota que hoje só 20% da população acredita e leva os filhos para vacinar. Muitos preconceitos em torno do tema, ou seja, eu estou incentivando meu filho a uma iniciação sexual precoce. Sim. Eu estou incentivando meu filho a ter sexo com múltiplos parceiros. Nada disso tem a ver. Muito pelo contrário, você está promovendo um status imune, uma saúde, uma prevenção, como a gente falou, Fernandinha, contra esse vírus e as doenças que ele pode causar. Então, isso deveria ser um papel não só da Secretaria de Saúde do Estado, dos profissionais de saúde também, que ainda estão muito pouco informados a respeito da vacina, em estimular e prescrever vacina para esses jovens adolescentes, porque o início da relação sexual está entre jovens com menos de 13 anos de idade. Então, isso que a gente está falando não é uma questão absurda que acontece em outros lugares e não aqui no nosso. Acontece entre os nossos jovens e adolescentes. Então, eles são o grupo-alvo dessa vacinação e a gente nota que os pais não estão deixando vacinar. Uma repercussão muito negativa teve com a população do Acre, porque relacionaram convulsões e alterações do sistema nervoso aos efeitos adversos causados pela vacina. E, na verdade, nada disso foi constatado. A vacina, ela tem um conselho consultivo composto de pediatra, infectologista, neurologista, ginecologista, pronto para estar ali atendendo aos efeitos adversos. E depois de estudarem essas meninas do Acre, por exemplo, a gente teve a certeza de que era um fator psicogênico, ou seja, ligado ao emocional mesmo. A agulha ainda espanta e promove os maiores efeitos, os mais variados efeitos em muita gente. Agora, se a rede pública oferta para de 9 a 15 anos, na rede privada, adultos que podem pagar, quem é que deve tomar? Meu Deus, dose dada, dose válida, então de 9 anos acima não existe mais faixa etária limite para terminar. Hoje, se você chega a uma mulher acima de 50 anos e ela quer ser vacinada, que seja vacinada, porque a gente sabe que a estimulação do sistema imune existe e a resposta desse sistema imune existe também. Então, a gente conta como válida essa dose, independente dessa faixa etária limite de antes, que era até 26 anos, depois se viu que a mulher de 40 também reagia muito positivamente, igual a de 26, então esse grupo foi ampliado, porque o HPV tem um comportamento interessante. Ele dá mais em meninas de 20, 25, mas muito mais começou a dar em mulheres entre 40 e 50 anos. Ou seja, uma mudança. Uma mudança. E isso corresponde a uma mudança sexual, porque nessa fase é a fase em que as separações começam a acontecer. E o pessoal se vê livre dos ex-maridos, ex-esposas e vão à caça de novos companheiros. Então, isso também as expõe a vários tipos de HPVs, acompanhando vários parceiros experimentais. A vacina pode ser tomada, por exemplo, por pessoas que já fazem o tratamento ou já tiveram infecção pelo HPV? Com certeza, Fernandinha, e a resposta é maravilhosa. O que a gente nota é que pessoas que já tiveram uma lesão e que tomam a vacina têm dificuldade de ter retorno da lesão ou não tem mais retorno. E pessoas que tomam a vacina em relação às que não tomam, têm uma regressão das lesões que ela já tinha maior do que o grupo que não toma. Então, isso são estudos e são evidências, assim, incontestáveis contra a eficácia da vacina. Muito eficaz. Tem alguém, assim, que não pode tomar, a não ser o fator da idade? As gestantes ainda é um grupo que não pode tomar. Então, se você toma a vacina e você engravida, o ideal é que você dê conta do resto do esquema depois do parto. Entendi. Mas quem está amamentando pode tomar, quem é HIV positivo pode tomar, quem é transplantado pode tomar, pacientes oncológicos em tratamento de outros tipos de cânceres pode tomar também. Então, é um grupo muita bem gente vasto. diz assim, não, mas o meu parceiro é fixo, meu relacionamento é monogâmico, tá todo mundo certo.
é um argumento para não tomar vacina. Para não tomar vacina, mas você se depara com alguns pacientes que dizem assim, como eu pude desenvolver essa lesão, meu Deus, ele foi meu primeiro marido, meu primeiro namorado, meu primeiro homem, eu nunca tive ninguém, mas o histórico sexual dele não é que ela foi a primeira mulher, a primeira esposa, a primeira pessoa com quem teve relações, de jeito nenhum. Ele tem um histórico sexual e relações sexuais significa troca de históricos. Isso é Ou seja, realidade. pode estar armazenado ali no corpo dele durante anos, em algum momento ativou o vírus e infectou você. Com então, certeza. Não confia somente na monogamia. Tem a questão do histórico. Do histórico. Vai, pesado. Não é o escolar. Doutora Vanusa não está liberada não, viu? Ela vai continuar aqui com a gente. É o momento de você mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 98893-3999. Toma uma aguinha, doutora, daqui a pouquinho a gente papeia mais. Ei, você já almoçou? Ainda não?